Olá, gente querida! Estamos aqui para mais um programa Capelania Gente Cuidando de Gente. Como é gostoso poder servir as pessoas, levar o amor de Deus na pessoa de Cristo, cuidar das necessidades que as pessoas têm. Eu tenho feito isso por 38 anos nos hospitais, treinando capelães, visitadores e também dando assistência aos pacientes, aos cuidadores desses pacientes e aos profissionais da saúde em muitos hospitais. E é um privilégio poder apresentar as boas novas do Evangelho depois de dar ouvidos a eles e também colher os frutos, ver a bênção que é a palavra que restaura almas, que restaura vidas, que transforma situações, transforma vales áridos, momentos muito difíceis, em situações de aprendizado, tornando a pessoa mais resiliente e apta a ajudar outras pessoas. Esse é o nosso programa semanal e nós temos neste mês em especial tratado de um tema muito difícil. Estamos passando pelo Setembro Amarelo e esse Setembro Amarelo se tornou ainda mais urgente em meio a essa pandemia pelo coronavírus. Mas hoje nós vamos conversar sobre assunto difícil, mas falando sobre um tema que talvez você nunca tenha ouvido. Pós-venção. O que é isso? Como é lidar com pessoas que perderam os seus queridos através do suicídio? Eu vou trazer uma pessoa muito especial para conversar com a gente aqui, mas eu antes quero ler um texto para você. Luto por suicídio. O que é, quando acontece, como enfrentar? A psicóloga Érica Fernandes publicou um texto em 16 de setembro de 2019 no site Psicologia Viva. E ela diz assim: na nossa cultura, sofrer e pedir ajuda é considerado um ato de fraqueza. E isso promove o isolamento e o enclausuramento dentro de nós mesmos. Pedir ajuda e oferecer a ajudar alguém é simplesmente conviver em sociedade. E essa é mais uma questão que fica silenciada. Quando a realidade se apresenta cruel, o desespero exacerbado e a certeza que não existe mais saída para alguma situação impulsiona a pessoa a uma atitude suicida. Mas é preciso deixar bem claro, ela não é suicida. Ela não tem o intuito de acabar com a sua vida. Ela tem a certeza de que o único caminho para livrar-se do sofrimento e acabar com aquela dor é cometer aquele ato. Em um momento de desespero e de muita dor, ela tira a sua vida porque não existe mais esperança. E com isso, ela impacta a vida de diversos indivíduos que estão à sua volta. Partiu e levou o seu sofrimento. Aos sobreviventes enlutados, cabe a dura missão de passar pela dor de perder alguém, vivenciar uma culpa que jura ser sua e o constrangimento de falar sobre a situação. Além de injusta e penosa, é uma morte estigmatizada. Os sobreviventes necessitam de respeito e compreensão para passarem pelo seu momento. Não existem culpados e, com certeza, as pessoas próximas fizeram o melhor que podiam naquele momento. A escolha, como única opção encontrada, foi da pessoa que cometeu o ato suicida. Isso também é doloroso demais. Neste momento, o acolhimento, a solidariedade merecem o lugar que ocupam. Ser acolhido e se permitir isso nos momentos de luto, em casos de suicídio, é essencial e, infelizmente, raro, pois não se pode falar sobre o assunto.
o enlutado e a sociedade se distanciam e fogem uns dos outros, pois estão distantes diante de um tabu, diante de um fato que não se aceita, não sabem o que falar e como agir. A discriminação e o não conhecimento aumentam ainda mais a tristeza da família. Como sofrer e, ao mesmo tempo, justificar o que aconteceu? Um enlutado passa por vários sentimentos ao mesmo tempo: raiva, dor, vergonha, vazio, culpa. Um trabalho que é feito atualmente pelos profissionais, como, por exemplo, psiquiatras e psicólogos, é o acolhimento desses enlutados, com o intuito de trabalhar com eles esse continuar e assim prevenir sequelas que esse luto não elaborado pode acarretar. O nosso tema é cuidando de famílias enlutadas pelo suicídio. E para conversar conosco sobre esse tema tão delicado, eu quero chamar a minha amiga doutora Luciana Zombini Randa, que é psicóloga, coordenadora do Grupo de Prevenção ao Suicídio de Marília, em São Paulo. Voltou, que bom, voltou. Amém, Oi. amiga. Nós estamos com a luta com a internet, né? Então, nós somos com esse grupo aqui em Marília, já há 2 anos, né? Como eu falei, e estamos trabalhando com toda essa questão do suicídio, da pós-venção, então, e trabalhando com as famílias, né, enlutadas, e oferecendo um local seguro, um local onde as pessoas se identifiquem com a perda umas das outras, né, e possam lidar com essa perda, lidar inclusive com a questão da solidão, né, nesse período de luto. É um luto dos mais solitários, né, dos mais assim terríveis. Nós não temos um tempo de começo, meio e fim. Nós só temos o começo, mas o fim nós não sabemos, né? E talvez ele não acabe nunca. Ele possa, inclusive, se perpetuar com muita dor, com muito sofrimento, com muita saudade, né? E muitas vezes as pessoas não têm coragem de pedir ajuda, não é verdade? Acho que esse tipo de Sim. luto por alguém querido que cometeu suicídio, que tirou a sua própria vida, todo estigma que isso traz, também faz com que a família não tenha condições, não tenha coragem de confessar isso. Eu estou enlutado. Ah, como morreu o seu querido? E aí ela Isso. paralisa, ela não consegue falar. Conta pra gente sobre esse processo de luto, porque eu creio que ele não segue as mesmas características do processo de luto por outros tipos de morte, não é verdade? O luto por suicídio, ele ocorre com muita autoacusação, né? A pessoa se culpa muito pela morte do seu ente querido, do seu amigo, por que que eu não fiz? Então, os sis e os porquês, eles estão muito presentes, dificultando, inclusive, esse processo de luto. Tá? Então, ele é dos mais solitários, como eu já disse. Inclusive, eu continuo remoendo essas coisas dentro de casa e as pessoas vão começando a não querer me ouvir mais. Os meus vizinhos não se aproximam por causa desse preconceito e esse tabu. Nós temos 2 tabus, né? Na verdade, nós temos o tabu com relação à morte, que nós não gostamos de falar muito em morte, e também não gostamos e não costumamos falar sobre suicídio. Parece que suicídio só acontece na casa do outro e não na minha casa. Isso pode acontecer, né? E por isso que nós precisamos falar. Precisamos falar sobre o suicídio, que é, né, esse fenômeno, que ele é multifatorial, né? Ele vem não só da depressão, mas de muitos outros fatores. Tem muitos gatilhos para que o suicídio, de uma forma impulsiva, ambivalente, possa ocorrer.
Então, nós precisamos ter essa especificidade desse luto. Esse luto, ele por vezes, ele é muito difícil de ser lidado, né? E precisa de um local de pertencimento, onde você possa ser ouvido, onde a sua dor possa ser tocada e possa ser compreendida. E conta pra gente um pouquinho sobre como essas famílias têm a coragem de se abrir. Elas começam a relatar a sua situação, a história daquele que partiu, assim que elas chegam, como esse processo de aproximação, de acolhimento a essas famílias. Aham. Nós começamos o grupo aqui muito timidamente, né? Porque aqui não se tinha essa cultura, não se falava muito em suicídio e também não se falava nos sobreviventes por suicídio. Então, nos familiares. Então, é uma população que estava sem amparo. Divulgamos isso na mídia e alguns começaram a chegar timidamente, né? Nós fazemos um ambiente muito acolhedor para que ele se identifique com as histórias. Então, cada um conta a sua história quando é a sua primeira vez, não é? É uma reunião onde não tem uma constância da pessoa, mas ela, quando ela precisa, geralmente, esse luto e essa saudade, ela aperta muito nas datas comemorativas. Então, às vezes eles vêm, daqui a pouco tem uma data comemorativa, piora esse luto, né? Então ele comparece de novo na reunião. É uma reunião onde se chora muito, mas onde se acolhe muito, né? Eu creio que ali é o local onde a pessoa se sente mais à vontade, porque ela encontra um local de pertencimento para falar da sua dor, onde as pessoas a entendam, né? Então, tem sido dessa forma, por 2 anos nós temos tido, nós atendemos já um total de 15 famílias, tá? Com alguma variação nessas presenças, mas nós temos tido contato, né, por um grupo WhatsApp que nós também temos. Agora, em tempos de pandemia, nós tivemos que atender de uma forma individualizada, não em grupo, né? Então, todos que necessitaram disso, nós estamos oferecendo esse atendimento psicológico, social, né, na minha clínica, no caso. Então, nós temos passado por esse tempo também difícil, também de isolamento, né? Onde isso prejudica muito esse tipo de luto, né? É verdade. Agora, as fases do luto normal que a gente estuda, como choque, negação, e um monte de outras etapas que são comuns a um luto, são vividas também por essas famílias? Como é que se dá o processo? Ou não existe uma coisa linear com essas famílias? É, nós falamos que o luto por suicídio, e eu gosto muito da de uma ilustração que eu dou para eles, né, até para eles entenderem, para os enlutados entenderem, olha, vocês não viverão fases estanques, né? Hoje eu estou com raiva, depois eu vou ficar com medo, depois eu vou sentir falta, depois eu vou elaborar, né? Nós não temos essas fases. Nós vivemos numa gangorra. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou ruim, e eu vou ter que conviver com essa emoção de sentimentos mesmo, né? E como ele é muito demorado e muito cheio dessa culpa, desses questionamentos, porque a sociedade também os questiona, né? Por que que você não viu? Será que ele falou alguma coisa e vocês não perceberam? Isso é terrível para as famílias que ficam. Aumenta essa questão da culpa. Então, nós não temos essas fases. E hoje em dia mesmo, até sobre a questão da tanatologia, nós temos visto que essas fases, elas não podem ser tão estanques, elas têm essa sua... ele é muito pessoal, né, o grupo. Então, nós não podemos exigir que uma pessoa passe, né, e não temos observado isso. Temos observado que cada um vive ao seu tempo, né, desde que ele abra esse momento para viver a sua dor. Nós não podemos fugir da dor. A dor, nós trabalhamos encarando a dor, né? É verdade. E mesmo que ninguém falasse nada, né? Acho que só os olhares
dos Isso. amigos, dos outros familiares, já são Uhum, condenatórios muitas vezes, ou são sim, inquisitivos, né? Será que você não viu sim. nada? Será que ele não demonstrou, não deu sinais? Não é possível. Uhum, E eu creio que sim. você deve ser abordada várias vezes com isso, com essa culpa silenciosa dos próprios familiares, os próprios queridos que estão em volta. Isso. Nós temos conversado e o que eles falam é que essa estatística, por exemplo, né, de que, nossa, 90%, 90,8% dos suicídios, eles podem ser prevenidos e tal, né? Isso é muita culpa para os enlutados, porque eles falam, puxa, eu faço parte aí do 1%, né? E que não é verdade, né? Nós temos essa questão mesmo, nós podemos evitar, mas nós não podemos prever quando vai acontecer. Isso não está na culpa nem do enlutado, não está nas costas do enlutado, não está nas costas de ninguém, dos profissionais da saúde que atende, né? Porque senão eu que lido por suicídio também não dormiria. É muita responsabilidade e responsabilizar o outro para que isso, né, essa previsibilidade não existe. Uhum. Então, por isso que esse luto ele é muito específico, né? Nós podemos talvez evitar, mas nós não conseguimos prever quando isso acontece. Luciana, tem acontecido também esses tipos de morte dentro das nossas igrejas? Tem acontecido Sim. entre crentes evangélicos também? E Uhum. como a igreja tem reagido? Como os irmãos, como os pastores têm lidado com essa situação? Eles sabem Uhum. lidar? Em que você pode ajudar a igreja nesse sentido? Uhum. Nós percebemos que dentro das nossas próprias igrejas existem muitas pessoas adoecidas. E eu acredito e tenho percebido que os pastores já perceberam isso, as lideranças já percebeu que existe muito adoecimento. E também o alto número de suicídio entre os próprios pastores. Os ministros religiosos têm uma gama muito alta de suicídio também. Então, porque eu vivo, eu posso entender o outro. E essa identificação tem sim colocado e aberto portas, inclusive para que os grupos de prevenção, né, esse pessoal que trabalha com prevenção e pós-venção ao suicídio, se adentre às igrejas e faça um trabalho de informação, conscientização do quanto é importante você ter pessoas qualificadas e quanto o rebanho também ele pode contribuir. A igreja, a comunidade é um fator de proteção para pessoas que sofrem, né? E nós falamos que a fé, a espiritualidade, sem religiosidade e julgamento, como isso é importante no acolhimento dos que sofrem, né? E de validarmos essa dor. Validarmos, olha, não é só porque nós temos Deus que nós não temos depressão. Isso não tem nada a ver, né? Isso já está provado. Agora, com Deus é fácil e muito mais fácil, e pode ser muito mais fácil passar por um processo como esse. Isso não nos exime de uma responsabilidade de procurar o tratamento, né, ir para o psiquiatra. Antigamente nós tínhamos esse tabu e ainda nós temos que o psiquiatra é médico de louco, né? E que isso não acontece. Às vezes eu preciso medicar, né? E também não só colocando o suicídio com relação à depressão. Nem todo mundo que tem depressão vai se matar. E nem todo mundo que se mata também tem depressão, né? Porque o suicídio é multifatorial, tem outros fatores culturais, sociais, econômicos, né? Que as pessoas também podem vir como um gatilho para que as pessoas se matem. Então, nós precisamos esclarecer esse tipo de coisa dentro das nossas igrejas e ter um espaço, né, de acolhimento, porque é ali é um fator de proteção, né, de cuidado. Excelente, Luciana. Você está
atingindo alguns pontos, não foram tratados em lugar algum, eu creio, pensando fora de congressos da área de saúde mental. Então, nós estamos falando com o povo. Estamos aqui num programa onde nós estamos falando simples sobre um tema muito complexo. E tem sido precioso ouvir você, Luciana Zombini Randa, que é a nossa amiga psicóloga, que dirige um grupo de apoio aos sobreviventes enlutados pelo suicídio. E você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso programa, porque nós vamos estar levando para a Luciana responder, eu também estarei ajudando, ou você pode também fazer um comentário sobre aquilo que você está ouvindo. É muito bem-vindo. Luciana, fala um pouquinho mais sobre esses fatores tão diversos que podem levar uma pessoa ao suicídio. Nós estamos falando com o povo, estamos falando com a igreja. Então, é muito importante você trazer isso em detalhes. Dá alguns exemplos para a gente, por favor. Nós falamos mesmo que tem alguns fatores de risco que nós precisamos estar muito atentos quando nós falamos em suicídio, né? O isolamento é um deles. Nós temos também, claro, transtornos mentais que podem sim levar ao suicídio, mas não necessariamente, mas nós temos, isso é um risco. Tá? Nós temos também suicídio em família, suicídio na família, quando a gente não trata esse processo de luto, tentativas de suicídio anteriores, isso agrava muito. O uso de drogas, o uso de álcool, né? Isso também agrava. E temos também alguns gatilhos, né? Nós temos alguns gatilhos que às vezes a pessoa tem alguns desses fatores de risco, mas como ele é um fenômeno e o comportamento suicida, ele tem mesmo essa característica da impulsividade, né, da ambivalência. Eu quero morrer, mas eu não quero, eu quero viver e eu quero morrer. Eu quero tirar a dor, né? Ou eu quero curtir essa dor. O que é isso? O que é essa ambivalência? Então, nesse comportamento suicida, nós podemos ter alguns gatilhos, por exemplo, desemprego, por exemplo, uma briga em família, tá? Nós podemos ter também toda essa questão, existem alguns grupos de risco também que nós precisamos ficar muito atentos, análise da saúde, onde nós temos acesso a meios letais, né? Nós, claro que, obviamente, não falaríamos sobre os meios, mas nós precisamos saber que existem alguns grupos de risco. Adolescentes de 15 a 29 anos é o primeiro grupo, o grande grupo, que hoje temos o maior número de suicídio, né? A segunda causa de morte entre adolescentes de 15 a 29 anos, só ficando para trás os acidentes de trânsito. Nós temos também suicídio nos indígenas. Nós temos um segundo grupo muito sério, que é a questão do suicídio nos idosos, que ninguém fala nisso. Porque nós temos muito suicídio nos idosos. Então, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos nos informar, né? Suicídio na população LGBT, nós temos também a questão do suicídio entre a população negra. Então, percebe a gama, né, de pessoas que têm sofrido por N questões e nós não nos aproximamos dela. Então, essa nossa responsabilidade, inclusive como igreja, né, de ser um espaço de acolhimento, né, dessas populações, porque às vezes nós fechamos as portas, às vezes eles não nos achegam até nós, porque acha que ali não é o local. Não, ali é o local. Ali, essa é a nossa oportunidade. E aí é que nós temos oportunidade de cuidar daquele que sofre, daquele que está pensando em morrer ao invés de viver, porque já perdeu essa questão existencial, né? Já está no fundo do poço, no fundo, assim, não vê a luz do final do túnel. E isso é muito difícil. Então, é muito especial, é uma oportunidade para que as nossas igrejas façam e tenham esse papel de acolhimento e de escuta, né? Acolhimento e de escuta. Muito bom.
E, Luciana, você, como membro de uma igreja, como esposa de pastor há tanto tempo, conheço o Nobu trabalhando na igreja já há séculos. Uhum. E como você aconselha, quais palavras na acolhida a uma pessoa que está demonstrando que tem algum plano, que tem alguma ideação nesse sentido? Como se aproximar? Dá para a gente dicas bem práticas para isso. Tá. Eu costumo dizer que dor não se mede, né? A minha dor é da sua, por exemplo. Então, eu não posso começar com um olhar de julgamento, né? Sem julgamento, somente com acolhimento. E se colocando, inclusive, disponível, porque a pessoa, quando ela está em sofrimento extremo, ela não tem, por vezes, condições de procurar ajuda. Né? Porque no Setembro Amarelo nós temos feito muito essa contrapartida do Setembro Amarelo, sabe? Nós falamos sempre, procure ajuda, busque ajuda, né? É bom falar, mas tá bom, eu vou procurar ajuda onde? Me leva, eu não sei onde procurar. Porque nós não falamos sobre suicídio, como uma pessoa vai saber que ela pode falar dentro de uma igreja sobre suicídio, por exemplo? Ela não vai saber como é que as pessoas vão me julgar. Será que eu estou doente? Será que não? Como é que é isso? Né? Então, fazer com que falar os meios de ajuda para essa pessoa e inclusive levar essa pessoa a buscar ajuda, a estar próxima. Eu acho que a melhor palavra é eu vou junto com você. Você não está sozinho. Eu vou junto. Agora só prometa aquilo que pode fazer, né? Não vamos ser gatilho para que essas pessoas se frustrem, né? Também a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. E as nossas igrejas são geralmente procuradas por pessoas com muito sofrimento. Então nós precisamos nos capacitar para isso, né? Não é qualquer ajuda que vai ajudar. Nós precisamos saber como ajudar, né? Foi importante você falar nisso, porque muitas vezes nós pensamos em aconselhamento, em alguma coisa pontual, rápida, momentânea, e para tirar a pessoa naquele momento, daquela situação tão trágica que ela está vivendo. Mas poucos acompanham a pessoa durante um tempo, estão ao lado dela, caminhando em situações diversas. Isso faz muita falta, porque ela se sente abandonada, ela se sente acolhida, Sim. abraçada, ela ganha um fôlego de esperança, mas depois, quando ela é deixada de lado, não, olha, qualquer coisa que você precisar, me liga. A pessoa não vai ligar. Como é Sim, não importante vai. nós estarmos indo ao encontro dela, telefonando várias vezes, perguntando como você está hoje. Você dormiu Isso. bem? Como estão os seus pensamentos? Como você está enfrentando aquela situação que você compartilhou comigo, que estava sendo difícil? Eu quero andar com você, eu quero estar à sua disposição e eu vou estar telefonando para você. E em aconselhamento bíblico, nós trabalhamos muito com tarefas também. Sabendo que a pessoa, quando está deprimida, e não é só essa causa, como você já falou, que leva a uma tentativa de suicídio ou um suicídio, mas quando ela está deprimida, ela não enxerga o mundo, não enxerga a vida com a mesma nitidez. Ela se sente no fundo de um túnel escuro, num universo completamente nublado, sem cor, sem graça, sem propósito. E ali ela não consegue se mexer quase sozinha, sem encontrar esperança, uma luz. E como é importante nós estarmos caminhando com essa pessoa todos os dias. Ou se eu não posso, por exemplo, eu assumi o cuidado de uma senhora que está num estado bastante grave de enfermidade e como meu marido também está enfermo agora, eu sei que eu não posso cuidar dela todos os dias, mas eu coloquei no grupo
mais uma das minhas capelãs, para estarmos nos revezando no cuidado dessa senhora e da sua família também. Então, como nós precisamos de treinamento para isso. Não é verdade, Luciana? É, é verdade. E como nós, com relação essa capacitação com relação ao suicídio, como é um tema tabu, as pessoas acham que não precisam ser capacitadas para isso, né? Não precisam. Mas eu tenho uma triste notícia, porque nós temos nos nossos cursos, inclusive de psicologia, de às vezes medicina, enfermagem, é para onde esse pessoal em sofrimento corre, né? Nós não temos isso, nós nem nesses cursos nós falamos sobre suicídio, sobre manejo, manejo terapêutico para suicídio. Então, alguns cursos agora estão começando a ter essa consciência de que nós precisamos de formação para isso. Também formação técnica, mas também uma formação de informação também, cheia de informação, com relação ao nosso público que é leigo. Porque todo mundo pode ajudar, todo mundo pode ter esse acolhimento, essa escuta um pouco diferenciada, qualificada, tá? Então, nós podemos sim, mas nós precisamos buscar isso. Né? E nós precisamos ter a consciência de que nós não temos esse poder. E não temos o poder também sobre a vida e nem sobre a morte de ninguém. Isso é muito importante. Porque as pessoas não falam sobre suicídio porque têm medo. Existem psicólogos mesmo que não lidam com suicídio. Porque tem medo. Ah, e se morrer? Eu atendendo meu paciente. Opa, nós corremos o risco. Nós corremos o risco. Mas nós precisamos ser capacitados para isso. Não é? Então, quanto mais informação, a prevenção é mais efetiva também, né? Luciana, e como você tem cuidado dos profissionais que estão cuidando de alguém que acaba cometendo suicídio? Como você tem ajudado os seus colegas psicólogos, os seus amigos pastores e os psiquiatras que também passam por essas perdas e devem se sentir também muito culpados. Como é que você aborda isso com eles? Nós temos, eu gosto muito eu ouvi uma ocasião uma frase, eu não me lembro inclusive de quem foi, mas é assim, o psicólogo, ele tem duas experiências, aquele que já perdeu por suicídio e aquele que ainda vai perder, tá? Quando a gente lida com essa demanda. Tá bom? Agora, eu falo com nós temos o grupo de prevenção ao suicídio aqui em Marília, que nós somos em 40 voluntários. Nós temos capacitações mensais com relação a isso. Né? E nós nos colocamos à disposição, desses 40 voluntários, 19 são psicólogos, e que atendem, né? Nós temos um atendimento hoje, em média, de 50 pessoas por semana, pelo grupo de prevenção. Então, através de todos esses psicólogos que atendem socialmente em suas clínicas, tá bom? Agora, nós estamos sempre juntos e sempre à disposição. A hora que nós precisamos de supervisão, ninguém trabalha com suicídio sem supervisão e sem terapia, porque a terapia também é muito importante para a gente, porque a carga, ela realmente é pesada, então nós precisamos disso, e quando eu recebo médicos na minha clínica, eu recebo enfermeiros que passaram por isso, né, profissionais da saúde, eu recebo a população negra, muitos com tentativa de suicídio, né? O público LGBT também recebo na minha clínica, então a gente precisa se qualificar para esse acolhimento, né? Mas nós oferecemos esse tipo de suporte, sim, ele é necessário. E com relação aos pastores, padres e pastores, eu faço, geralmente no Setembro Amarelo, uma vez por ano, nós fazemos essas capacitações, para quando nos é solicitado também, né? Eu acho que isso é muito bom para que pessoas solicite o grupo de prevenção realmente para que a gente possa levar essa capacitação. Nós divulgamos isso aqui no Centro-Oeste Paulista, nós já fizemos bastante, e eu acho que as pessoas podem solicitar isso. Nós temos voluntários para fazer esse tipo de coisa.
Então, é que as pessoas não sabem, né? Então, nós divulgamos, nós temos o nosso trabalho de formiguinha, mas nós encontramos cada vez mais formiguinhas para nos auxiliar, né? Então, existe isso, essa capacitação. E em São Paulo tem muita gente trabalhando com suicídio, né? Já indiquei muita gente, grupos de sobreviventes também enlutados, grupos para tentantes que precisam de terapia em grupo, né? Então, tem muita gente. É só entrar em contato com o grupo de prevenção e a gente indica. No Brasil todo nós temos pessoas trabalhando nisso. Poderíamos ter mais? Claro, muito mais. Tomara que tenhamos. Né? Marília, por exemplo, poderia ter um grupo de sobreviventes em cada bairro, porque tem público para isso. Né? Mas, por enquanto, estamos com um. Mas estamos caminhando. Ótimo, vamos orar para que mais pessoas se disponham a esse ministério tão importante, esse trabalho de atendimento psicológico, emocional tão importante, não é? Eu quero Sim. contar para vocês que eu escrevi um livro, um dos meus livros é chamado Escolha a Vida, Sociedade Bíblica do Brasil, conversando com a pessoa que está pensando em suicídio, pelas mais diversas razões, e mostrando a ela, na palavra de Deus, um fio de esperança, ou uma luz muito grande de esperança, porque Deus não nos deixa sozinhos nunca. Ele tem esperança, Ele tem solução para os problemas que nos parecem complexos demais, insolúveis, mas Ele é o Deus de toda consolação e Ele nos ajuda, Ele nos acolhe, Ele nos deixa chorar no seu ombro e Ele também transforma as situações da nossa vida. E eu quero convidar você também para fazer o nosso curso da capelania hospitalar em EAD. Agora você não tem mais desculpa. Em qualquer parte do Brasil ou do mundo, você pode fazer o nosso curso entrando pelo site capelanianasaude.org.br. Porque muitas vezes, mesmo dentro das nossas igrejas, nós não sabemos como lidar com pessoas em sofrimento. Como é triste quando nós sabemos que tem uma pessoa com uma doença crônica ou com uma doença já em fase terminal e tão poucos queridos a visitam. Porque as pessoas falam, mas eu não sei o que fazer, o que falar. Se eu vou chegar lá, eu vou ficar sem palavras, vou me sentir um bobo na frente deles. Então, não vão. Deixam o seu querido, o seu amigo, o seu irmão, na hora que ele mais precisa, sem cuidados, sozinho. E o nosso curso de capelania hospitalar, em EAD, não é só para as pessoas que querem trabalhar dentro de um hospital. Nós temos equipes em vários hospitais, equipes de capelania com um atendimento contínuo. Nós estamos 8 horas por dia dentro de cada um desses hospitais, temos uma sala, somos parte da equipe de saúde e precisamos muito contar com mais pessoas capacitadas e por isso nos dispomos a capacitar. Um curso teórico que você pode fazer em casa com 146 aulas de 8 a 10 minutos cada. Qualquer horário livre você pode fazer. E depois disso, se você quiser continuar, não só atendendo a sua comunidade, a sua vizinhança, mas também atendendo a sua igreja, você pode vir fazer um treinamento prático conosco nos hospitais. Então, se eu fosse você, eu estaria correndo para o site capelanianasaude.org.br e me inscrevendo rapidinho, porque o nosso curso começa nessa segunda-feira e você não pode perder. Luciana, fala para a gente um pouquinho mais. Você agora, deixando um pouquinho a psicologia de lado, você como uma pessoa que crê em Cristo como Salvador, qual mensagem bíblica você estaria oferecendo para essas famílias que estão sofrendo tanto pela perda de alguém tão querido de uma maneira tão trágica? Uhum. Nós temos visto
quando eu lido com luto, né, por suicídio, que pessoas que tenham o exercício da fé, né, da espiritualidade, como a gente fala, elas conseguem lidar com uma seriedade ao luto por suicídio. Né? Conseguem lidar e ter essa serenidade. Eu não estou falando que elas sofrem menos, não estou falando isso, porque é um luto muito sofrido. Mas eu percebo que essa serenidade e que eu vejo que é a paz, né, de Deus que excede todo entendimento. É isso que prevalece. Então, eu deixo essa palavra de que nós possamos ser mão de Deus, ouvido de Deus, boca de Deus na vida dessas pessoas, né? Porque nós viemos aqui para gente boa no mundo e nós precisamos ir aonde nós precisamos, onde ninguém quer ir. E esse é um privilégio para nós, de servirmos pessoas em sofrimento, né? Eu fiz o meu curso de capelania com você, eu tinha 19 anos, você ainda no Hospital das Clínicas, né? E eu jamais esqueci o seu olhar tão cuidadoso com aqueles que sofrem. Né? O respeito que você tinha, até de nos ensinar a não sentar na cama, né? Porque todo mundo chega e acha que está em casa, na capelania, não pode, né? Mas isso aprendi com você. Mas assim, que olhar cuidadoso, que olhar acolhedor, né? Acolhedor com aquele que sofre. E eu aprendi muito isso com você. E eu nunca mais esqueci disso. E isso me move, isso me inspira, né? A tá cuidando dessas pessoas, porque nós percebemos que elas estão caminhando sozinhas e nós temos a oportunidade, né, de estar ombro a ombro e colaborar, ser gente boa para essas pessoas. Essa é a minha palavra. E eu acho que é agir como Jesus agiria. Porque eu amo essa questão de que Jesus andava com quem ninguém queria andar. Entendeu? E eu acho que eu gosto de ser assim, como Jesus. Andar naqueles quartos que ninguém quer visitar. Né? Então eu tenho essa alegria de trabalhar com isso também. Né? Todo mundo fala, por que você escolheu o suicídio? Né? Mas eu falo, não, essa é a minha praia. É onde eu posso colaborar aqui. Né? Como nós nos identificamos nesse sentido também. Acho que é por isso que a gente se ama. Trabalhar com aquelas pessoas ou naquelas situações que ninguém quer trabalhar, ninguém quer estar Sim. ali presente. Mas como é delicioso ver a transformação que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. E que privilégio é estar perto dessas pessoas que estão sendo acolhidas primeiro porque Deus está vivendo em Cristo através das nossas vidas. E a gente pode estender o amor do Senhor a essas pessoas que estão passando pelo vale de Baca. Né? Quero ler para vocês um versículo. Diz assim no Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Deus não só nos defende, mas Ele nos acolhe, Ele nos fortalece, Ele caminha conosco a cada dia. Ele não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Luciana, muito obrigada pela sua participação, porque foi tão preciosa. Deus abençoe muito a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, a sua família. Que vocês continuem a glorificar ao Senhor através de tudo aquilo que vocês estão fazendo no acolhimento a essas pessoas que precisam tanto de conforto. Amém, amém. Obrigada, Eleni, pela oportunidade, viu, de ter esse encontro com você. Viu? Muito obrigada mesmo, uma alegria. Deus abençoe sua vida também, seu ministério. Amém, amém. Gente, até
até a próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, quando estaremos também conversando aqui com o Dr. Marcionilo Laranjeiras, fechando este mês, Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio. Deus abençoe a sua vida e até mais.